Oi, pessoal de Lenhum. Desejo que estejam todos bem, com saúde, segurança. Começando mais uma semana, a penúltima semana do semestre letivo. Vamos ter um pouco mais de fôlego para a gente terminar com chave de ouro. Bom, como eu disse no final das oficinas na semana passada, a atividade dessa semana, assíncrona, vai ser a análise e a avaliação das oficinas e dos projetos realizados, certo? Então, eu estou gravando esse vídeo só para explicar um pouquinho o que eu escrevi no aula, tá certo? Qualquer dúvida, podem colocar as dúvidas lá no chat, ok? Importante, se tiverem dúvidas, colocar no chat, porque a dúvida de um ajuda do outro, tá bom? Bom, então, nós fizemos o planejamento e as oficinas, né? E essas oficinas foram dos projetos de ação, correto? Então, o que nós fizemos foi conceber, planejar projetos de ação. E esses projetos de ação foram de oficinas e minicursos, na sua maioria. Depois, nós fizemos uma oficina, né, oficinas, na realidade, apresentando para os estudantes de estágio 2 os planos de ação. Então, o que nós temos? Nós temos planos de ação escritos, né, pensados, discutidos na disciplina. Nós temos o exercício de desenvolver esses planos, claro que é um recorte, né, no formato das oficinas, tá ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a análise disso tudo. A primeira atividade que a gente vai fazer é, cada equipe deve pegar o plano que elaborou, tá certo? Ler ele novamente, analisar e verificar se tem alguma inconsistência, né? Porque depois que a gente desenvolveu o plano lá nas oficinas, por mais que tenha sido um tempo pequeno, a gente precisa entender que foi um tempo de verificar se o que a gente pensou dá certo ou não, tá certo? Então, é um exercício de planejamento, execução, replanejamento, avaliação, e aí segue. Nessa perspectiva, então, vocês têm dois elementos agora. Um é o projeto escrito, né? O projeto de ação escrito, e a gravação do desenvolvimento, tá certo? Então, vocês vão pegar, cada equipe vai pegar esses dois elementos e vai fazer uma análise, tá certo? E essa análise feita vai escrever um texto com essa análise, tá certo? Eu coloquei um roteiro com perguntas norteadoras para ajudar vocês a fazerem essa análise. Esse roteiro é aquele roteiro que vocês vão conhecer um pouco quando estiverem fazendo estágio 1, é um roteiro de observação de aula. Eu fiz uma adaptação pequena, mas é para você observar um, um professor ou uma professora, quando desenvolve sua aula, alguns elementos que são importantes. E esse exercício vai ajudá-los também a fazer a reflexão de como vocês devem, né, constituir esse saber, tá bom? De como analisar uma aula, como observar uma aula, porque aí você, sabendo do outro, você também vai saber o que deve fazer, tá certo? Então, aquele roteiro de perguntas é só para orientar vocês a fazerem a análise, não é a análise, tá certo? Não é para responder as perguntas, não. Então, cada equipe vai fazer uma análise da sua produção, tanto do projeto escrito quanto da gravação, tá certo? A segunda atividade vai ser cada equipe fazer a mesma coisa com o trabalho de uma outra equipe, tá certo? Então, eu distribuí vocês de uma forma que cada equipe vai analisar a de um outro, ok? Nessa perspectiva, por exemplo, César e Tainã devem analisar a atividade elaborada pela equipe Amanda e Lucas Souza, certo? Então, e aí tem as outras equipes que estão descritas lá no AVA. Só peguei esse exemplo. Então, da mesma forma, pega o plano do colega, eu disponibilizei todos os planos,
eu coloquei os planos do mesmo jeito que foram enviados, tá certo? Se tiver algum erro de digitação, algum problema, isso a gente vai ver depois, tá certo? Então, vocês vão pegar o projeto de ação da equipe, dos colegas, e vai fazer o mesmo exercício. Quer dizer, lê o plano, verifica como é que ele foi construído, e vai lá e assiste o vídeo da equipe que apresentou, tá certo? Então, a gente vai fazer tanto uma análise do nosso trabalho, quanto a análise de uma outra equipe, tá certo? E da mesma forma, fez a análise, vai fazer um texto analisando, escrevendo e analisando tanto o texto quanto o vídeo, tá certo? Os vídeos estão disponíveis lá no Drive. Para vocês acessarem, vocês vão no seu Drive do seu e-mail institucional da UFT, ou então vocês podem ir pela agenda. Se vocês forem lá na agenda daquele dia, daquela atividade, quando vocês abrirem a agenda, vai ter tanto a planilhazinha com as equipes e os títulos dos projetos, quanto a gravação já imediatamente. Então, são duas gravações, uma para um dia e outra para o outro, tá certo? Aprendam a encontrar essas gravações também. Então, como eu fiz o agendamento pela agenda do Google, o que acontece? Quando você grava aquela reunião feita no Meet, a gravação ela fica disponibilizada lá junto com os documentos daquela agenda, tá certo? Então, você pode colocar até documentos a posteriori, tá certo? Então, você pode colocar um documento produzido naquela reunião, porque aí todo mundo que está inscrito naquela reunião vai ter acesso, tá certo? Então, é uma ferramenta bem bacana de ser utilizada. Quem tiver dificuldades em acessar os vídeos ou qualquer outra dificuldade, coloquem lá no chat que a gente vai resolvendo, tá bom? Boa sorte para vocês. E na quinta-feira, no dia do nosso encontro, vocês vão socializar, equipe por equipe, a sua análise realizada, tá certo? A gente vai fazer isso durante a aula, tá bom? Eu vou abrir um link para vocês postarem, mas a postagem vai ser feita na quinta-feira. Eu não vou ler antes. Vocês vão apresentar para mim e vão postar até o final do dia da quinta-feira, tá certo? Se alguém quiser fazer alguma correção depois alguma adequação depois da discussão, pode fazer, não tem problema não. Isso é processo que a gente está aprendendo a fazer, tá bom? Então, é isso e bom trabalho para vocês, tá certo? Tchau, tchau.